Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar a experiente meia que, segundo informações de Gabriel Sá, já abriu negociações para se tornar novo reforço do São Paulo. Gustavo Scarpa, 32 anos de idade, quem sabe, pode deixar o Galo e chegar ao tricolor paulista. E veremos tudo, galera, sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive lances dele este ano. Mas só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, aquilo tudo, que é de graça, rapidinho e ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Recados dados, bora começar, né? Com os números do jogador na tela. Vamos nessa, pessoal. Números de Gustavo Scarpa nesse ano de 2026. Lembrando que ele tem 32 anos de idade, 1,76 m, tá jogando pelo Galo, com 23 jogos, 11 como titular, 2 gols, 5 assistências, uma pré-assistência, 16 passes para finalização, 36 arremates com 31% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 11,9 vezes a cada 90 minutos, recuperou a posse de bola em média 4 vezes a cada 90 minutos, tomou 2 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Scarpa nesse ano de 2026. Torcida Tricolor, conta pra mim nos comentários do vídeo, vocês estão empolgados com a possibilidade dessa contratação? Calma, ainda vai ter mais informação, opinião, lances do jogador ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então é só correr lá na Centauro, beleza? Tá sempre rolando o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá bom? Seguindo com o jogador, galera, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Gustavo Scarpa, que joga desde 2024, né, no Atlético Mineiro. Ele chegou até como um grande reforço, um nome de peso, né, ao Galo, lembrando que a sua última passagem no futebol brasileiro, antes de chegar ao Clube Mineiro, ele tinha sido eleito o melhor jogador, né, do Brasileirão. Ele teve bons momentos pelo Galo, mas nesse ano de 2026 ele não conseguiu ser, assim, um protagonista, né? Foi um jogador que frequentou muito mais o banco de reservas do Galo do que propriamente a equipe titular. Lembrando que ele tem 10 jogos feitos já no Campeonato Brasileiro, então era um pouco complexo de ficar colocando ele para jogar, né, por causa dessa questão do limite de jogos. Ele teve uma lesãozinha ali também bem antes da parada para a Copa do Mundo, atrapalhou um pouco esse retorno pós-Copa do Mundo. Então é um jogador que não vem estando em campo, né? Seu último jogo foi dia 5 de maio com a camisa do Galo, então chegará ao São Paulo, caso realmente se confirme essa contratação, não vivendo a sua melhor fase, né, precisando recuperar os seus bons momentos, beleza? E no aspecto clínico, pessoal, será que em outras temporadas Gustavo Scarpa deu dor de cabeça? Vamos tentar entender vendo seu histórico de lesões, pessoal, ao longo dos últimos anos. Não coloquei nesse quadro, pessoal, porque eu fiz essa arte, para ser bem sincero com vocês, antes da Copa do Mundo, tá? Mas ele teve uma lesãozinha ali nesse período do Mundial, acabou perdendo alguns jogos, tá? Mas tirando esse momento, sua última temporada que ele teve mais lesões foi em 2023, né, que realmente teve muita lesão. Né, quando ele estava lá no futebol europeu, ele ficou 210 dias fora por conta de várias lesões. Antes disso, ele tinha tido alguns probleminhas lá no Fluminense, em 2018, na verdade 2017 pelo Fluminense, que não está aí na tela, e depois em 2018. Tá? Mas se a gente considerar assim, de modo geral, o Gustavo Scarpa não é um jogador que costuma se machucar bastante, beleza? Antes da gente colocar alguns lances do jogador na tela, que no fim das contas eu sei que é isso que vocês gostam de ver, bora falar faixa de atuação, né, que ele pode jogar. Vamos nessa? Com o mapa de movimentação, o mapa de calor do Gustavo Scarpa. Peguei o ano passado, tá, pessoal? Quando ele teve mais minutagem, fica mais fácil da gente entender. E o Gustavo Scarpa, pessoal, é um jogador muito polivalente. Tá? Ao longo da sua carreira ele já foi lateral esquerdo, já foi um meia, estilão camisa 10, já foi aquele meia de lado de campo. Ele é um jogador que tem capacidade de jogar em praticamente todas as funções ali ofensivas do meio campo. Por ele ser um jogador canhoto e ter aquela característica quase que terminal, né, que é um jogador que gosta muito de cruzar a bola na área, finalizar contra o gol adversário, muitas vezes ele vai ficar mais à vontade com o pé trocado, né, mesmo que seja na zona central do campo, mas fazendo movimentos que ele, da direita para a zona central para ele poder finalizar, como foi mais em 2025. Mas assim, pessoal, se o treinador, o Dorival, quiser usar ele aberto pelo lado esquerdo, com um meia de lado de campo, pode jogar assim tranquilamente, tá? Fez muitas vezes essa função. Porque quando a gente vai falar de características, pessoal, o Gustavo Scarpa não é aquele meio campista que vai te dar controle, aquele cara que vai toda hora pegar na bola, tocar de lado, saber o melhor momento de arriscar um passe, tentar um passe mais burocrático, manter a posse de bola. Não é esse o perfil do Gustavo Scarpa. Ele é um jogador bem vertical, tá? Por mais que não seja talvez aquele jogador brilhante, tecnicamente, é um jogador que tem na batida na bola a sua principal característica. Então é um cara que sempre que tem a possibilidade
quando está na zona do terço final, ele vai tentar um cruzamento para dentro da área, um chute de média a longa distância, aquele jogador que muitas vezes ele passa ali 80% do tempo do jogo te fazendo raiva. Não sendo brilhante, às vezes some um pouquinho, erra uns passos que você fica meio, puxa, na criação, equipes que não são tão fortes. Tecnicamente, ele costuma ser uma arma ofensiva bem interessante, tá bom? Ainda dissecando características, pessoal, ele é meio campista, né? Então, falar dos passes nos ajuda a entender ainda mais como ele pode jogar. Então, vamos trazer em números na tela o raio-x de passes do Gustavo Scarpa nesse ano de 2026. E reparem, pessoal, uma média de 43,82 passes a cada 90 minutos. É um número legal, tá? Para um meio ofensivo, assim, até acima da média. Ou seja, o Gustavo Scarpa, ele participa do jogo, ele pega na bola bastante, não é um cara que vai só ficar paradão lá na zona de definição e não vai aparecer nas outras fases de construção. Ele tenta participar. Os números que vêm depois eu acho que entregam mais a sua forma de jogar. 29% de passes verticais com 62% de acerto, ou seja, erra bastante quando verticaliza o jogo, porque como nós falamos, é um cara que tenta passes difíceis com uma frequência bem grande. E 8,23 passes, pessoal, para tentar conectar o time com o terço final, que é muito acima da média para um meia. Ou seja, ele quando vai lá atrás pegar na bola, muitas vezes ele não hesita em tentar conectar o time com o terço final, principalmente com bola longa. Tá, pessoal? Então, por mais que não seja aquele cara que vai toda hora cadenciar o ritmo, tocar de lado, fazer saída de 3, pegando a bola lá atrás no pé dos zagueiros, dos volantes, é um jogador que quando ele vai lá atrás, pegar na bola e tem ela sob seus pés, ele tenta muitas vezes acelerar o jogo, às vezes de maneira exagerada, muitas vezes conseguindo gerar boas situações para você poder fazer a transição com a sua equipe, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia do que comentar? Bota aí em caps lock um Vamos São Paulo! Quem comentar isso eu vou saber que chegou até essa parte do vídeo e eu vou curtir também o seu comentário. Novidade agora na FBTV, se nós chegarmos nesse vídeo aqui a 300 likes, pessoal, pouca coisa, botei a meta bem baixa, tá bom? Aí vai ter a parte 2 do nosso scout, que eu vou pegar o vídeo do Gustavo Scarpa, completaço, com erros e acertos, praticamente todas as suas ações ao longo de 2026, e vou dissecar esse vídeo com vocês, vou reagir, vou assistir com vocês, explicar a questão de gesto técnico, tentar decifrar ainda mais as suas características, vendo em tempo real com vocês os lances. Mas para isso preciso de 300 likes nesse vídeo, pouca coisa, tá, pessoal? Então deixa o likezinho, tá bom? Comenta qual foi o número do like que você deixou, comenta se você quer a parte 2 e ativa o sininho, galera, para quando sair o nosso react, você tá inscrito e receber a notificação, tá bom? Bora ver, galera, como é que vem sendo a sua carreira? Vamos nessa! Pequeno histórico, os últimos 4 anos de Gustavo Scarpa como jogador de futebol profissional. Temporada 22-23, pessoal, quando ele deixa o Palmeiras e chega ao Nottingham Forest. 10 jogos, 6 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. Aqui, pessoal, esse 22-23 é o primeiro semestre de 2023, tá? Ele termina o Campeonato Brasileiro de 22 pelo Palmeiras. Temporada 23-24, ele vai emprestado ao Olympiacos. 11 jogos, 3 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. Reparem, esse período no futebol europeu ele não conseguiu jogar, né, pessoal? Foram poucos jogos, lesão, nenhum gol, nenhuma assistência. Diferentemente do que ele praticamente fez em todos os anos no Brasil. Tanto que ele volta ao Brasil, chega ao Galo em 2024, 65 jogos, 54 como titular, 9 gols, 11 assistências. Campanha de vice-campeonato, né, na Copa do Brasil e na Libertadores. E no ano passado, 66 jogos, reparem, sem lesões, né? Muita quantidade de minutos em campo. 53 como titular, 13 gols e 12 assistências. Então, pessoal, Gustavo Scarpa vive hoje um dos melhores momentos da sua carreira? Não. A torcida do Galo tem implicado um pouquinho com o jogador. Mas a verdade, galera, se você olhar o histórico do Gustavo Scarpa jogando no futebol brasileiro, né, com exceção ali do período no Olympiacos e na Inglaterra, a bela verdade é que ele é um meia que te entrega uma média de participações para gol quase de centroavante. Tá, pessoal? Ele acabou não sendo um titular absoluto do Galo em 25, 26, mas se você pegar a média de minutos em campo e gols e assistências, ano passado, por exemplo, foi superior a 0,5, que é aquela média de centroavante bom, né? Que é um gol, no caso um gol, uma assistência a cada 2 partidas. Foi a mesma média que ele teve em 2022 com o Palmeiras, quando ele foi eleito o craque do Brasileirão. Em 2024 e 2025, não teve médias assim de centroavante, mas teve boas médias para o meio-campista, né? 0,34 em 2024, isso é melhor do que um gol ou assistência a cada 3 jogos, né? E 0,26 em 2025. Então ele pode ter os seus problemas, pode ser um jogador que oscila bastante, às vezes emplaca umas sequências realmente negativas, irrita o torcedor muitas vezes, porque é aquele jogador de tentativa e erro, que a gente gosta de falar, mas números, ninguém pode falar que o Gustavo Scarpa não entrega, tá bom?
Voltando pra mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Gustavo Scarpa possivelmente reforçando o São Paulo? Sinceramente, galera, eu acho um bom reforço. Tá? Não sei se o São Paulo vai ter que fazer loucuras financeiras para efetivar essa contratação, eu acredito que não, né? Porque o Scarpa não tem jogado no Galo e o São Paulo não tá com essa bala toda para poder gastar. Então eu acho que se o São Paulo conseguir trazer ele dentro de uma realidade financeira razoável, é um jogador que mesmo não estando em boa fase, ele ajuda times com o perfil atual do São Paulo, que é um time que tem tido dificuldade para marcar gols, de criar situações, é um time que tecnicamente hoje não está tão bem, é um time que às vezes está no sufoco, uma bola parada do Gustavo Scarpa, um chute de média a longa distância pode acabar ajudando. Não é aquele jogador que vai encantar você, torcedor, mas é um cara que, nesse momento do São Paulo, eu acho que tem predicados assim que são bem importantes para equipes desse nível técnico hoje, que infelizmente é o caso do São Paulo, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, gosta dessa possível contratação, concorda ou discorda na minha opinião? Conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!